Eu agradeço a oportunidade, o convite ao irmão Pedro, tá? E eu estive pensando no que eu poderia trazer para a igreja que somasse com a vida da igreja. Também levei a palavra no domingo e tive também falando o que Deus tem falado ao meu coração. E hoje eu venho trazer eu venho trazer hoje a palavra que é muito conhecida de muitos de vocês, em Efésios 6, né? Que fala sobre a armadura de Deus, né? Essa palavra é uma palavra simples, mas muito poderosa. É uma palavra que a gente cansa de ler, quer dizer, está sempre lendo e não cansa de ler. Então eu trouxe essa palavra, pensei nessa palavra, que Deus colocou no meu coração para falar essa palavra. E diz assim, Efésios 6, 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Essa palavra, ela é maravilhosa. E nessa palavra, né, os irmãos sabem que eu tenho buscado estudar algumas coisas sobre alguns homens de Deus do passado, né? Para poder entender como que nós, igrejas, chegamos até aqui. E eu tenho aprendido bastante, né? Principalmente com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um grande missionário, né? E ele descreveu, né, eloquentemente aqui essa palavra de Efésios, né? Com bravura, apóstolo Paulo lutou até o fim, né? E morreu por pregar o Evangelho de Cristo, né? Era cidadão romano, né? E acabou entregando a sua vida, né, em resgate da pregação do Evangelho da verdade, né? E o apóstolo Paulo foi um dos homens que vestiu essa armadura, a armadura de Deus, que nós lemos agora, né?
Nos 3 primeiros séculos da igreja, né, muitos cristãos foram martirizados, entregues a animais ferozes para ser comido no Coliseu, foram chicoteados até a morte. Muitos dos discípulos de Cristo foram mortos, né, por pregar a palavra de Deus. Eles também provaram dessa armadura. Eles vestiram essa armadura também. Independente de classes sociais, de ser homens ou mulheres, jovens ou adultos, escravos ou livres, muitos vestiram essa armadura. Pregadores como, por exemplo, John Wesley, talvez os irmãos não conheçam, mas foram exímios pregadores, servo de Deus. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, é um grande escritor, um grande autor, um homem de Deus, né, que era ferreiro. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, que até foi conhecido como príncipe dos pregadores, iniciou a sua vida de pregação com 15 anos de idade. Muitos admiráveis heróis da fé, né, provaram e vestiram essa roupa, esse uniforme de batalha, né? Muitos missionários, a gente tem até conhecimento, muitos missionários morreram vestindo esta farda, essa armadura. Muitos missionários em campos distantes largaram sua família, seus amigos da rua, da vizinhança em redor, para pregar o evangelho numa terra distante, e foram até o fim com essa armadura, com esse uniforme. Como, por exemplo, o nosso Asbel Green Simonton. Eu nem sei se eu falei certo, mas Simonton, ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil e um homem de Deus que saiu da tua terra, veio ao Brasil para ser missionário. Largou a sua terra e veio aqui trabalhar, ensinar o Evangelho. Sem eira, sem beira, sem dinheiro, sem onde morar, onde dormir, e veio. O Brasil na época era um país que não tinha tecnologias, facilidades de hoje, mas ele, um homem corajoso, veio. Morreu de tuberculose muito jovem, mas ele veio e ensinou a muitos. Estamos nós aqui, né? Se não fosse Simonton, né, vestir a armadura, né? Então, no versículo 10, fala assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Poderosa, né? Precisamos estar alicerçado, né, na força que vem de Deus, na força que vem do nosso Senhor. Precisamos ser dependentes de Deus, né? Ter dependência, assim como o filho
depende do pai, da mãe, para sobreviver, para comer, para se vestir, para tomar banho. Assim nós precisamos depender de Deus. Ter dependência, esse é o segredo. Esse era o segredo de Davi. Davi não foi um homem perfeito, mas Davi, né, o servo Davi, dependia de Deus. Ele se lançava, né? Até estava ensinando lá na igreja o que é se lançar na mão de Deus. Imagine uma criança quando o pai fala assim, ó, bota ele aqui em cima e fala, pula. Ele pula. O Diogo não espera nem eu botar a mão, ele pula. Ele pula e às vezes eu tenho que pegar, né? Eu tenho que pegar. E aí, isso é dependência, isso é se lançar na mão de Deus, né? Porque a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. A nossa vida, as nossas dificuldades vem, né? Mas Deus é que vai tomar o controle da situação. Mas nós temos que depender dele. Eis o segredo, é depender. Não é papai. Porque como dizem em Êxodo 14:14, que o Senhor pelejará por nós. No versículo 11, vestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é um convite. Vem, revestivos da armadura de Deus. Esse convite aqui é para todo mundo. Todos estão aqui. Revestivos. Vem, revestivos da armadura de Deus. Esse convite não é só para o presbítero Edson, o irmão Neco, que exímio, músico, ou o pastor Robson. Não, esse convite é para todos. Vem, veste a armadura. Então preste atenção. É um convite. Não somente alguns, mas todos. A armadura. Para poder o quê? Vestir a armadura para poder permanecer firmes. O dia mal pode vir e você vai estar firme. Porque você vai estar com a armadura, vestido. Como soldado que veste ali o seu capacete, pega a sua arma. Quando Paulo pensou nesse soldado aqui, ele pensou no soldado romano, né, que tinha espada, escudo, né? Então, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então nossa luta não é contra não é contra carne ou sangue, mas sim contra o inimigo, que não está ao nosso redor, está ao nosso derredor. Que ao nosso redor Campos Anjos do Senhor. E a gente ainda tem a armadura de Deus, né? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim, né, contra os principados e potestades. E o inimigo ele se disfarça até de anjo de luz, com sofisma, para nos enganar, né? O que vem a ser sofisma? Sofisma é aquela verdade, aquela mentira, tão bem contada que parece verdade. Isso é sofisma. Então, e a gente com essa armadura vai estar revestido para quando chegar alguém a contar esse sofisma para você, né, para o cristão,
e ele vai estar com aquela armadura e não vai cair nessa cilada, né? Nós temos até uma posição privilegiada do inimigo, como diz Efésios 1, 21 e 22. Porque nós estamos com Deus e Deus está acima, então nós estamos acima do inimigo. Não existe aquela batalha espiritual onde o diabo vai contra Deus, Deus vai contra o diabo. Não existe isso. Na verdade, nós estamos com Deus e nós estamos acima do inimigo. Porque Deus está acima do inimigo. Então Deus é muito poderoso, todo poderoso. E por isso Ele te dá essa armadura. Para que permanecerdes firmes. Ele não fala, para que talvez permaneça firme. Não. Vou te dar armadura para que permaneceis firmes. É uma certeza, é uma promessa. Né? Porque Deus é soberano. Vamos ler o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Olha aí. E depois teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Como Paulo comparou um soldado romano com aquela armadura toda e o soldado permanecendo inabalável. E essas armas é a arma do crente. É a arma daquele que está sempre lendo a palavra de Deus, sempre buscando Deus de coração verdadeiramente. E ele fala assim ainda: depois que tendes vencido, permaneceis inabaláveis. Interessante, né? Inabaláveis. Vai vencer e vai permanecer inabalável. Não há inimigo das nossas almas que venha nos derrotar. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Eu Sou. E no versículo 14 fala assim, ó: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, quando ele fala cingei-vos, é o cinto do soldado. No cinto do soldado, ele coloca a espada presa, um punhal do lado, alguns objetos presos no cinto. O cinto, além de segurar a parte da armadura, ele segura a espada. Então ele fala, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto é a verdade. Se você fala a verdade aonde você vai, é como se você estivesse colocando o cinto da verdade, o cinto de Deus. Aquele que fala a verdade sempre, em todo lugar que vai, ele tem um cinto poderoso que vai segurar a espada. E não é é a verdade absoluta, não é a verdade relativa. Aquela verdade que fala assim, talvez. Tudo põe dúvida, né? A verdade relativa. Ele tem certeza. É aquele crente que tem certeza, né, da verdade de Deus, um exemplo. Não é aquele crente que fala, não, talvez exista Deus, estou com dúvida. Não, é aquela verdade, ele fala aquela verdade, ele crê naquela verdade, né? Ele é verdade, né? E ele está com um cinto. Esse é o cinto do soldado, né? A verdade. Ele não pode andar sem o cinto. Soldado não pode andar sem o cinto. Se ele tiver sem o cinto, ele não tem nem a espada, porque o cinto que segura a espada. Ele tem que estar com o cinto, com a verdade,
ser um homem de Deus, um homem que fala a verdade, uma mulher que fala a verdade. Porque em João 8,44 fala assim: Satanás é o pai da mentira. Então o crente ele tem que falar a verdade. Se ele falar mentira, ele está passando a mão na cabeça Satanás. Né? Está usando um instrumento que Satanás que inventou, a mentira. Então o crente tem que estar com cinto. Porque a verdade é a força na vida do crente, vitorioso. O cinturão segura, né? Como eu falei, segura a espada. Se você não pratica a verdade, né? Não pode usar a palavra. Que a palavra é a verdade. Versículo 14b, né? Que é vestivos da couraça da justiça. A couraça é aquela armadura do peito que protege o tórax e as costas. Essa armadura para o soldado romano era feita de metal, normalmente, de metal, né? E essa peça tem a finalidade de realmente proteger a parte mais sensível, né? Como os policiais colocam aqueles coletes, né? A prova-bala. A couraça tem essa finalidade de proteção, né? Das regiões vitais do corpo. E essa couraça é a justiça. O crente ele tem que ser justo. É teu, é meu, né? O crente ele tem que ser justo em tudo que ele vai fazer, justiça. Tem que ser justo. E principalmente, ele tem que andar na justiça de Deus. Que é diferente da justiça, muitas das vezes é diferente da justiça humana. Então não podemos confiar em nossa própria justiça ou santidade. Achar que só porque nós buscamos a Deus e nós somos justos. Precisamos não só ir na nossa mente, no achar, mas precisamos verdadeiramente buscar Deus, né? E confiar na justiça minha, não, nossa, não, na justiça divina, né? A justiça divina se revela na palavra de Deus. E assim, né, venceremos os dardos do inimigo. Porque Deus é quem nos dá a justiça, né, e o Espírito Santo que opera. Versículo 15: calçai-vos com os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, quando você prega o Evangelho, lê o Evangelho, é como se você estivesse calçados, né, com o Evangelho da paz. Se o soldado não tiver calçado, ele corre o risco de machucar os pés, né? No exército, quem serviu sabe, usa o boot, né? Usa aquele boot que protege bem o pé. Eu que já tirei serviço no quartel, sei. Tirar serviço sem estar calçado não dá. Então o pé tem que estar calçado, né? Calçado com o Evangelho da paz. Então o soldado tem que estar calçado para não machucar o pé. Esse calçado vai dar segurança e agilidade para o soldado, porque muitas das vezes ele tem que correr para se abrigar, para se proteger. E o cristão ele tem que pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho.
E o Evangelho da paz é que salva vidas, né? Através do Espírito Santo. No versículo 16, embraçando sobre o escudo da fé, ou seja, com o braço no escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo, a fé é um escudo. O escudo da fé, que serve para proteger todo o corpo. Né? O soldado romano, ele tinha um escudo, mas um escudo bem grande, igual aquele da tática do choque. Né? Daquele tamanho, né? Igual não, daquele tamanho. E ele protegia bem o seu corpo com aquele escudo. E muitas das vezes vinha flecha até incendiada, ele estava com escudo. Ou seja, a fé é um escudo. E quando você tem fé, você coloca a sua fé na frente dos problemas. E essa fé na frente dos problemas é que vai te defender. Né? Então, se você tem problema, irmão, coloca a sua fé em Deus, a sua fé que Deus te dá. Né? Coloca na frente da dúvida, da cobiça, coloca, né, na frente de todos os dardos do maligno, com a inveja, a vaidade. Você coloca ali, né, a sua fé, o escudo da fé. Por isso é importante ter fé. E no 17 fala assim: tomai-vos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação protege, obviamente, a cabeça. O capacete da salvação protege a mente. A mente, né, deve ser controlada, né, por Deus. A nossa mente tem que ser uma mente voltada para o Criador, voltada para o nosso Deus. Né? E aí você vai estar vestindo esse capacete da salvação. E essa salvação, esta, recebida de graça e pela graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então permita que Deus te dê essa armadura, né? O capacete da salvação. O inimigo pode até tentar atacar a sua mente por várias vias, mas você está com um capacete, está protegido. O capacete da salvação, o capacete que Deus lhe dá. E em B fala, 17b fala, também com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembrando que a espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Todas as armas que aí nós vimos agora são armas de defesa. Mas a espada, ela é a única que é ataque e defesa, que é a palavra de Deus. Então a espada, né, ela é uma espada cortante, como ele diz em Hebreus 4:12, ela é mais cortante que ela é cortante porque ela é uma espada de 2 gumes, né? E esta é a melhor arma que o inimigo mais teme, que é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força para a vida diária, para a nossa vida. Então, por isso é importante o crente estar lendo a palavra de Deus diariamente, se fortalecendo, porque ela é como se fosse uma espada. Ela é a espada do Espírito.
Então é importante a gente estar sempre conectado. Porque se a gente está estudando a palavra de Deus, a gente está com a espada na mão. Não podemos ser crentes que deixa a Bíblia a semana toda lá empoeirada, não dá nenhuma lidinha. Precisamos estar ali, na palavra de Deus, firmados. E assim, né, vencemos o ataque mundano com a palavra de Deus, com o uso da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Vai vir os ensinamentos errados que a gente vê nos filmes, na novela, mas você está conectado na palavra. Vai vir os ensinamentos errados dos colegas e você está conectado. Vai vir os ensinamentos de outras religiões, de tudo quanto é lado, e você está conectado na palavra. Ela é defesa e ela é ataque. E com a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus, você tem o poder de libertar outras pessoas. De libertar outras pessoas que estão presas também, enciladas do inimigo. No mundo das drogas, né? No mundo de vãs filosofias. E quando você impõe a sua espada, você tem o poder, né? O poder da palavra de Deus de contribuir, né? Contribuir de alguma forma de propagar a palavra de Deus e libertar os cativos, as pessoas que estão presas. A palavra é poderosa, ela é viva, eficaz e é inerrante, a palavra de Deus. É uma palavra inerrante, que a palavra de Deus não erra. Precisamos estar cada vez mais conectados na palavra de Deus. Assim como a árvore, né, plantada a ribeiros de água, que está conectada com suas raízes, conectada no ribeiros de água, né? Precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus, lembrando que ela é a espada. Essa palavra de Deus tem o poder de nos afastar do pecado, nos alertar do que é pecado, nos afastar de errar o alvo, que é Deus. Mas o pecado, se você permitir, o pecado te afasta de Deus. Mas a palavra te direciona para o Criador. Então, irmãos, receba o convite que nos foi dado de vestir a armadura de Deus. Aceite esse convite de vestir essa armadura. Precisamos ser como os heróis da fé que muitos nos exemplificaram no passado, né? Como o apóstolo Paulo, John Bunyan, John Wesley, John Calvino, muitos outros. E precisamos estar revestidos com essa armadura de Deus. Toda a armadura. Pelos olhos da fé, veja e vista esse uniforme. Pelos olhos da fé. Lembrando que se o missionário Simonton e outros missionários, né, se eles não vestissem esse uniforme, seríamos um povo
sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento pagão. Seria um pagão. Não teria um entendimento. Toda essa armadura dada por Deus, escudo da fé, o capacete da salvação, o cinto, o coração da justiça, o cinto da verdade, toda essa armadura é um presente dado por Deus. E Ele tem nos dado um convite. Precisamos ser dependentes dessa armadura de Deus. Dependente de Deus. Ele é quem guerreia, lembrando que é Ele que guerreia nossas guerras. É Ele que nos dá a armadura. Então, irmãos, receba esse convite. Amém? Amém. Palavra breve, simples, mas é a palavra que tem tocado ao meu coração nessa semana, né, sobre Efésios 6. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar aqui a palavra de Deus. Ó Deus e Pai, obrigado por mais essa noite, onde estamos reunidos como igreja, para Te glorificar, para Te honrar. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi dada, Senhor. Tu é um Deus grandioso e levantaste muitos outros servos do passado grandioso. E hoje, Senhor, o bastão está nas nossas mãos para nós passarmos adiante, ó Deus. Que viemos, Senhor, vestir a armadura de Deus. Que viemos, Senhor, estar conectado em Ti, ó Deus. Pela Sua graça, pelo Teu poder, porque Tu é um Deus soberano. Tu é um Deus criador de tudo e de todos. Tu é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, que tem nos direcionado, ó Deus, na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. É a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém.